Boa noite a todos. Eu sou o professor Adilton Carneiro, do Departamento de Física da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Estou aqui como o responsável para a área de prospecção e marketing de novos negócios e novas demandas tecnológicas junto ao Cisnano USP, que é um laboratório que envolve vários centros de pesquisa credenciado junto ao Cibratec Nano. E o Cisnano USP é um centro de pesquisa que faz parte das redes de laboratório de nanotecnologia do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, é com grande alegria que nós damos início hoje ao webinar Cisnano, com o objetivo de acelerar esta conexão entre a academia, entre os centros de pesquisa e a indústria, onde hoje daremos início no setor da agro, onde nós temos aqui um convidado de honra, que é o Diego Siqueira. Diego Siqueira, que é um pesquisador junto ao Núcleo de Inovação do Superaparc de Ribeirão Preto, Superaparc de Inovação e Tecnologia, um instituto onde eu tive a honra de estar à frente por quase 11 anos, na presidência desse instituto, e eu conheço o Diego pela sua competência e a sua conexão com a agro, sua formação como agrônomo, toda a sua pesquisa, iniciação científica, mestrado, doutorado, foi na área do agro, especialmente na área de solo. E então ele tem muita propriedade, não só pelas conexões que existe de network com o setor da indústria, mas principalmente com a área científica. Então, uma pessoa importante aí no elo de comunicação entre a academia e a indústria. Então, Diego, muito obrigado desde já, mas antes de dar início à palestra, eu gostaria de convidar aqui o coordenador do laboratório Cisnano USP para dar as boas-vindas também, e na sequência a vice-coordenadora, a professora Maria Vitória Bentley. Muito obrigado a presença de todos, e com a palavra, Coite. De novas tecnologias e novos produtos. E para isso, vocês podem contar com toda a rede de laboratórios e profissionais capacitados que nós temos dentro do Cisnano, né, em diversas áreas do conhecimento. Então, a nossa rede envolve laboratórios de pesquisa muito bem equipados e também com tecnologias já bastante avançadas, né? Do Instituto de Química, do Instituto de Física, da Escola Politécnica, da USP, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, também da USP, São Paulo. Temos a Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, com toda a sua capacitação, assim como o Departamento de Química e o Departamento de Física, né, de Ribeirão Preto. E também nós temos o Instituto de Física de São Carlos participando da nossa rede. Além disso, para reforçar ainda mais a interação com as empresas, né, e as possibilidades de cooperação, nós temos o apoio do Senai Mário Amato, da Fiocruz e do Superaparc. Então, basicamente, o que nós tentamos gerar um sistema, né, um ambiente onde nós possamos, desde fazer pesquisa de ponta, transformar e gerar tecnologia e levar isso realmente para aplicações que venham a impactar a sociedade na forma de produtos e serviços. Então, basicamente, este é o cenário. Nós temos um grupo muito forte na área de bio, né? Então, na área de bio e fármacos, como vocês puderam ver, mas também na área de sensores, na área de nanomateriais e nanocompósitos, com toda a gama de possibilidades de aplicações. Então, muito obrigado pela presença de todos e espero contar com a presença de vocês nos próximos webinars também. E também agradeço ao Adilton, né, e a Maria Vitória pela organização deste evento, né? Então, sem os quais certamente nós não poderíamos estar aqui. Muito obrigado a todos. Maria Vitória, por favor. Tá. Obrigada, Coite. Obrigada pela presença de todos. Eu espero que esse seja um
com sucesso, né, essa abertura do webinar do Cisnano USP. Como o professor Koichi falou, ele envolve 3 campos da USP, USP São Paulo, USP São Carlos e Ribeirão Preto. O nosso Cisnano está direcionado a desenvolvimento de nanotecnologias em saúde, isso abrange saúde humana e animal, meio ambiente, energia, e o nosso grupo ele é bem diverso em termos de áreas de atuação, né? Inclui-se aqui também a parte de cosméticos. Nós temos uma forte produção e capacidade de desenvolver projetos que envolvam, né, ensaios de biológicos, a biotecnologia, a nanobiotecnologia. E dentro do nosso Cisnano, né, nós temos um Instituto de Ciência e Tecnologia e Instituto Nacional NCT Ciência de Nanotecnologia Farmacêutica. Também a gente tem o Centro de Nanotecnologia aplicado à indústria, que está ligado a esse Cisnano. Então, a gente espera a presença de vocês e de muitos outros nos próximos webinars. Fica aqui meu agradecimento pela organização desse webinar e parabenizar desde já o palestrante, né, que vai fazer a abertura desses eventos, que teremos a cada 15 dias, né, mais ou menos a cada 15 dias, nós teremos esse evento. Então, obrigada a todos. Passo a palavra para o Adilton. Obrigado, Maria Vitória. Então, é uma grande honra que a gente dá início a esse webinar. Como eu tinha comentado, um webinar que tem como objetivo essa dupla transferência de conhecimento da academia para a indústria, da indústria para a academia. Eu acho que a gente começa com o pé direito, porque a agro tem uma responsabilidade muito grande. Eu tenho certeza para a comunidade, para a sociedade como um todo. Certeza que conhecendo o Diego terá números aí muito interessantes para nós da academia, conhecemos de perto. E eu gostaria de apresentar rapidamente o Diego, porque o Diego está fazendo a abertura. O Diego, além de estar envolvido no ambiente de inovação e conhece e tem contatos com a indústria, ele também é da formação do agro, né? Engenheiro agrônomo, graduado e pós-graduado pela Unesp, com foco em quimiometria, geofísica aplicada e mineralogia do solo. Participou da criação da incubadora de base tecnológica da Unesp, Jabuticabal, redes de inovação e projetos de pesquisa aplicada no segmento da agro e biotech, e atualmente é líder temático da Amprotec e Agritech e pesquisador do Núcleo de Inovação e Tecnologia do Superapar. Então, já vê que já tem um currículo aí realmente muito interessante na área de agro, envolvendo esse ambiente de inovação. Então, Diego, muito obrigado. Boa noite a todos, espero que vocês estejam bem, onde quer que estejam. É um prazer estar falando aqui com a Rede Cisnano. Muito obrigado, Adilton, pelo convite, pela ponte. Nós estávamos conversando anteriormente que é um momento do mundo fazer pontes. Quanto mais pontes, mais rápido a gente consegue converter conhecimento em inovação e principalmente em impactar positivamente a vida da sociedade. Agradecer também ao Koichi e à Maria Vitória por essa abertura. Contem sempre comigo, com o Superapark, o que nós pudermos acelerar e catalisar essa conversão, nós estamos à disposição. Adilton, muito obrigado pela abertura. O mais importante você não falou, que eu sou botafoguense. Espero que tudo isso passe logo para que nós possamos voltar às nossas atividades, a ter os nossos contatos e interagir de uma forma muito humana e com muita empatia. Eu acho que tanto na empresa, tanto na ciência, quanto mais empatia, mais leve, mais divertido é a geração de conhecimento, é a geração de tecnologia. Eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre o que é as ciências agrárias. As ciências agrárias, ela vai muito além da agronomia, da veterinária, zootecnia, ciência de alimentos, engenharia agrícola. Geralmente, quando o pessoal fala de ciências agrárias, só lembra da agronomia. São muitas áreas.
Isso me faz lembrar um livro que um grande amigo meu e mentor científico, José Marques Júnior, me presenteou. Ele sempre me presenteia com um livro, né? É do Edgar Morin, e ele fala sobre a ciência não seria ciência se ela não fosse transdisciplinar. Então, vamos falar aqui hoje sobre algumas conexões em nanotecnologia, que o agro está cheio dessas possibilidades. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Assim que vocês estiverem vendo a apresentação, a gente começa essa nossa viagem pelo mundo nano do agro, ok? Estou vendo, está perfeito. Obrigado, Maria Vitória. Perfeito, Diego. Isso. Perfeito. Vamos conversar, então, nos próximos minutos. Eu vou gastar aqui, investir, na verdade, cerca de 15, 20 minutos para fazer um panorama geral, e eu estou muito ansioso para as perguntas, interagir. O Adilton sabe o tanto que eu gosto disso. Vamos conversar, então, um pouco sobre as demandas nanotecnológicas do setor agro. Eu sou engenheiro agrônomo, fui bolsista da FAPESP, da minha iniciação científica até o doutorado, cheguei até uma bolsa de pós-doc da FAPESP, mas eu não quis, porque eu tive uma outra bolsa. Foi com muito pesar que eu tive que dar essa negativa para o Brito. Mas eu estou falando dessa trajetória para mostrar o quanto que eu fiquei engajado nessa parte de hard science. Trabalhei muito com mineralogia aplicada. Esse é o motor do sistema do agro. Para você produzir hoje, você precisa, sempre produziu, aliás, você sempre precisou disso para produzir solo, luz e água, né? O solo é um dos reguladores do sistema biogeoquímico do planeta. O ciclo da água, do enxofre, do nitrogênio e vários outros passam pelo solo. Então, eu montei toda a minha trajetória em cima disso. No final da trajetória, eu acabei indo para a parte de geofísica aplicada, que é desenvolvimento de sensores para entender essa nanotecnologia dos solos, e eu vou comentar um pouquinho disso com vocês, tá bom? Trabalhei também um tempo no Grupo São Martinho como gestor de inovação e tecnologia, ajudo hoje na articulação junto a Umprotec, a frentes nacionais e internacionais, algumas pontes com a Índia, a África do Sul, e também algumas articulações a nível nacional. Se vocês quiserem saber um pouco mais dos meus contatos, como que a gente pode interagir, vai ser um prazer. Quem está com o celular aí, é só mirar ele nesse QR Code. Essa nossa apresentação ela vai ter vários QR Codes para vocês interagirem com o material em tempo real, tá? Com esse QR Code aqui, vocês vão conseguir já me adicionar. Não é para o meu currículo Lattes, meu currículo Lattes também está atualizado, mas esse aqui é para o meu LinkedIn, tá bom? Fiquem à vontade para explorar minha rede de contatos por lá. Eu queria convidar vocês para entender um pouco mais do que é o universo nano. Esse é um vídeo que certamente vocês já devem ter assistido, recebido em algum grupo aí de WhatsApp, e eu gosto muito dele para a gente ter um pouco de noção de tamanho, ainda mais quando a gente fala em escala nanométrica, né? É sempre bom a gente entender um pouco desse universo que nós estamos trabalhando. E aí, como que estão os indicadores do agro brasileiro e mundial? Então, a gente vai sair aqui de um panorama macro para um micro, até a gente chegar na segunda parte da nossa conversa, que vai ser um diálogo mais dinâmico, e espero que bem divertido aí com vocês. As ciências agrárias em número. O mercado mundial, eu gosto de falar do Agrofood Tech, que é a dobradinha entre agronomia e alimentação. É um mercado estimado em aproximadamente 8 trilhões de dólares. 40% dos empregos globais estão relacionados com o mercado Agrofood Tech. Tá? A agropecuária paulista ela tem um retorno de investimento de 1 para 25, ou seja,
para cada R$1 investido na formação de jovens talentos em ciências agrárias, retornam para os cofres públicos cerca de R$25. Isso foi uma reportagem que saiu na revista Pesquisa FAPESP. Eu sou fissurado em revista Pesquisa FAPESP. Até combinei com a minha esposa que quando nascesse nosso primeiro filho, uma das paredes do quarto ia ser as matérias de capa da revista FAPESP. Eu dormi uma semana no sofá depois disso. Mas é uma leitura que eu recomendo, tá? Em termos de dissertações e teses, é um dado aqui de 2018, existem no banco de teses da CAPES cerca de 8.500 dissertações e teses em ciências agrárias, tá? A média brasileira de engenheiros agrônomos com mestrado e doutorado para cada 100 mil habitantes é de aproximadamente 3. A atuação desses profissionais em ciências agrárias, cerca de 63% atuam em atividades administrativas e técnicas e 37% em atividades de pesquisa e ensino. Está um pouco equilibrado, cerca de 52% de quem atuam nesse mercado de ciências agrárias, mestres e doutores, são homens, 48% mulheres, de um total de 45 mil. E as ciências agrárias, ela vai além do agro. É veterinária, pensando em partículas, para aumentar a eficiência de aproveitamento de alimentos. Então, prebióticos, probióticos, nanopallets, para diminuir a emissão de gases por conta de ruminantes, ou seja, nas peças de drones, ou as peças das colhedoras de cana-de-açúcar, mais resistentes, baseado em engenharia de materiais, ou seja, na nanotecnologia voltada à ciência de alimentos para películas biodegradáveis e até mesmo comestíveis, aumentando o tempo de prateleira desses alimentos. Então, as ciências agrárias, ela está dividida em 7 áreas e mais de 30 sub-áreas. Tudo isso é o que suporta o Brasil ter aproximadamente 1/4 do PIB ancorado em ciências agrárias. Esse é o poder das ciências agrárias no Brasil e não só no mundo. E a interação do agro? Como que estão essas relações multidisciplinares, ainda mais na era digital? Na verdade, era pós-digital para alguns especialistas. A era digital já acabou, nós vivemos a era pós-digital, alguns ficam debatendo, então estamos nesse meio termo. O que nos espera? O que espera a rede Cisnano na era digital e pós-digital, pensando em agro? Tenho certeza que, independente da era, o que sempre vai ocorrer vai ser a interação homem, solo, ambiente e máquina. Muita oportunidade de hard science, ciência básica e ciência aplicada em qualquer uma dessas frentes, seja no homem do campo, seja no solo, no ambiente, como a gente vai conversar aqui um pouco, ou seja nas máquinas que estão fazendo a ligação entre esses elos. As mudanças dentro dessa cadeia, passando do 1.0 para o 4.0, saindo da mecanização, passando pela eletricidade, pela automação e pelo digital, que é o 4.0, e tudo isso muito rápido. 160 anos, são o quê? 3, 4 gerações. Então, quando a gente fala no 1.0, ele está ali. Alguns anos atrás somente. A nanotecnologia diretamente relacionada com todas essas fases. Talvez o conhecimento das pessoas, ou o autoconhecimento do que seria a nanotecnologia, não estava tão maduro, mas sempre acompanhando cada uma dessas fases. E agora, o 4.0? O que nos espera? 437 milhões de reais já foram investidos em agtechs, que são startups do segmento agro, só em 2017. A previsão é que até 2020, esse ano,
houvesse 75 milhões de dispositivos agrícolas, IoT, internet das coisas, nanotecnologia passando fortemente nisso, em circuitos de escala nano, sensores de escala nano, para medir o fluxo de seiva, para medir a patinagem da roda do trator, ou até mesmo a troca de gases nos silos agrícolas. A estimativa é que o mercado de robótica chegue, até o final desse ano, em 16 bilhões de dólares. E que a Revolução 4.0, ela não irá tirar empregos, pelo contrário, ela irá criar 58 milhões de novos empregos nos próximos 5 anos. 133 milhões de postos de trabalho. Eu gosto muito de comentar de uma apresentação que eu vi do gestor do Hospital do Japão, e ele foi indagado sobre uma reflexão sobre como que seria a robótica sendo utilizada na área de medicina, a telemedicina, cada vez mais utilizada, ainda mais agora, com essa força da natureza chamada Covid, que intensificou, nos forçou a acelerar alguns movimentos. E aí, esse senhor, com toda a sua sabedoria, que é de praxe dos orientais, pensou, refletiu e respondeu a pergunta que foi a seguinte. Ele perguntou, o repórter perguntou para ele se ele achava que a robótica iria substituir os médicos. E ele respondeu que com certeza não, mas com certeza o médico que tivesse mais, ou o profissional da saúde que estivesse mais capacitado para lidar com o momento digital, o 4.0, a robótica e as suas derivações, com certeza ele estaria preparado para salvar mais vidas. Trazendo essa reflexão, as pessoas que estão trabalhando no campo, seja antes da porteira, na compra de insumo e fabricação de insumos, sejam adubos ou tratores, ou as pessoas que estão trabalhando com as tecnologias dentro da porteira, na gestão da fazenda, na gestão de granjas, ou as pessoas que estão trabalhando com tecnologia após a porteira, no mercado, no fluxo de exportação, seja em qualquer desses segmentos, antes, dentro ou depois da porteira, as pessoas que estão trabalhando com tecnologia e nanotecnologia certamente irão produzir alimentos com maior segurança alimentar, com maior sustentabilidade. Esse é um trabalho feito pelo Superapar, que é a InovaJab, uma incubadora da Unesp de Jaboticabal, junto com a Liga Venture, que é uma das maiores aceleradoras do Brasil. Foram mapeadas mais de 300 agtechs. Grande parte dessas agtechs fundadas por pessoas que fizeram seu mestrado, seu doutorado e não seguiram a veia tradicional. Elas decidiram abrir a sua empresa de base tecnológica. Então, essas mais de 300 agtechs, elas foram subdivididas em 18 categorias. Grande parte dessas categorias tem relação com nanotecnologia. Se vocês quiserem baixar esse estudo, é um material com mais de 70 páginas, são mais de 50 entrevistados, gestores agrícolas, científicos, material riquíssimo. Fiquem à vontade para baixar o material, ele é gratuito. Tenho certeza que ele poderá gerar muitos insights aí nos projetos de vocês, não só da rede Cisnano, mas para muitos projetos aí que está aberto, o edital FINEP de Tecnologia 4.0, seja para projeto PIP, PIT ou Centro de Engenharias da FAPESP, tá bom? Como que está, então, a demanda do agro? Ciência aplicada e as dores das empresas do agro. Em 2019, aconteceram vários desafios. Como que é isso? Algumas empresas, elas apresentam quais são as suas dores. Então, aconteceu o Agro Exponencial, o Open Innovation Soja, em parceria com a Embrapa, o Intensive Connection, apoiado pela Ouro Fino, Bayer, OCP, Sicredi, o Grupo São Martinho, aqui do lado de Ribeirão Preto, sempre aparecendo entre as maiores empresas de inovação no agro. O Grupo São Martinho tem um projeto fantástico em agricultura 4.0,
que não perde em nada para o que está sendo conduzido em outros países. Quando a gente fala de tecnologia para o agro, o Brasil dita tendências, e grande parte dessas tendências muito fortemente ancoradas em nanotecnologia, tá? E o outro desafio aqui com a rede Open Startups. Essas empresas, então, elas apresentam quais são os principais problemas delas, e aí elas convidam grupos de pesquisa, startups e universidades para propor soluções para esses desafios. Essas daqui na tela são algumas das dores que mais apareceram nesses 5 desafios. Então, acredito fortemente que esses são os desafios globais do agro. Não para 2019, mas eu acredito fortemente que para a próxima década, não só do agro brasileiro, mas do agro mundial. Nanotecnologia aqui listada diretamente. E eu tenho certeza que vocês conseguem identificar a nanotecnologia em vários outros segmentos. Bioenergia, bioprodutos, conectividade no campo, aí pensando em sensores, tá? Identificação de contaminantes, a parte de biorremediação, fabricar nanopartículas em laboratório para conter alguns contaminantes, agrícolas ou não, pode ser também vazamento de petróleo ou várias outras questões, como nós vimos aí nos desastres, infelizmente, de Mariana, Brumadinho, né? Vou comentar um pouco mais disso com vocês. Não só nas demandas das empresas, mas eu também gosto muito de ficar vendo o que está acontecendo na biblioteca virtual da FAPESP. Então, nas minhas horas vagas, quando eu não estou colando a parede do quarto aqui do nosso futuro nenê e a minha esposa se descabelando, quando eu não estou fazendo isso, às vezes eu estou tomando uma boa cerveja, ou um café, ou um vinho, e eu fico fazendo pesquisa aí na biblioteca virtual da FAPESP, e essa aqui foi uma pesquisa que eu fiz sobre quais são os termos que mais aparecem nos projetos aprovados na FAPESP em Ciências Agrárias em 2018. Então, essa nuvem de palavras que mostra que os projetos aprovados pela FAPESP em 2018, relacionados com ciências agrárias, grande parte deles tinham relação com solo, células, carne, bovino, vitro, Nelore, cana. Ou seja, se nós estamos pensando em entregar soluções de 4.0 e relacionadas com nanotecnologia, certamente, quando essas pesquisas em hard science terminarem, ou algumas já em fase mais madura de aplicação no mercado, foram aplicadas em 2019, ou serão aplicadas aí nos próximos anos, essas são algumas tendências que a gente tem que ficar com o radar ligado. E aí, pensando em escala nanométrica e no solo, foi uma dessas palavras, termos muito buscados, eu chamo aqui a minha amiga Miga. A formiga cortadeira, com aproximadamente 1 centímetro de tamanho, e também aqui o nosso amigo, ou amiga, hematita. É um mineral muito abundante em solos tropicais. Quando eu falo solos tropicais, é Brasil, África, Índia, Austrália. Esse é o mineral que comanda a dinâmica dos ciclos biogeoquímicos dos solos. Disponibilidade de nutriente, infiltração de água, disponibilidade de herbicida, uma ligação fortíssima com a área de geomedicina, que eu sou apaixonado nesse link de medicina com a parte de ciências agrárias. Já fico aqui à disposição para uma próxima live falando sobre geomedicina. Resultados fantásticos. O que então é hematita? Se a gente dá um zoom na cabeça aqui da nossa amiga, vocês vão ver um tamanhozinho aqui piscando. Isso é um mineral que tem no solo, é hematita.
é o DNA da Terra. Esse ano completou 65 anos da primeira publicação do DNA na Nature. Olha o avanço que nós fizemos com o DNA humano, escala nano. Algumas décadas depois, o que nós conseguimos avançar com o DNA de plantas, que inclusive um dos grandes avanços do DNA de planta foi financiado pela FAPESP, a rede onça da década de 80, que partiu de Jabuticabal, com o professor Jesus Ferro, que publicou um artigo na Nature, junto com o Fernando Reinat e vários outros colaboradores, sempre trabalhando em rede. Então, trabalhar em rede é algo que dá bons frutos, pelo menos bons trabalhos na Nature. O Fernando Reinat hoje ele é colunista num dos jornais de grande circulação e é um dos gestores do Fundo Pitanga, para quem não conhece ele. E aí, esse mesmo mineral, que é esse DNA, essa qualidade de argila, ela é a causa de muitas consequências, desde a disponibilidade de nutrientes até a produtividade de várias culturas, inclusive a qualidade de carne, emissão de gases e até mesmo a cor dos solos. 1 grama desse mineral pigmenta 1 quilo de terra. Esse mineral, ele está presente nos toners, ele está presente nos filtros dos escapamentos de carros. Então, a argila, ela está presente em vários lugares. E essa argila, esse DNA, ele ocorre naturalmente na natureza e também nós podemos sintetizar eles em laboratório. Essa é uma reportagem que eu convido vocês a acessarem, 40 anos de ciência básica aplicada, o DNA dos solos. É de um grupo de pesquisa que é referência hoje no mundo em nanotecnologia, especificamente em mineralogia aplicada. Esse link aqui vai mostrar tudo que está sendo feito por esse grupo de pesquisa em mineralogia aplicada. O que faz o Brasil produzir tanto não é só a engenharia de plantas, mas é também a descoberta, a ciência do que é o solo temperado, o solo brasileiro. A partir do momento que nós conseguimos entender a nanotecnologia dos solos brasileiros, nós demos um avanço. Por isso que hoje nós somos top 3 em várias coisas. Produção de cana, soja, bioenergia. Esse mineral, como eu comentei, ele ocorre naturalmente na natureza. Hoje existe uma tecnologia chamada agromineral, popularmente pó de rocha. Muitas pedreiras moendo essa rocha numa escala não nanométrica para colocar esse pó de rocha no solo e esse pó de rocha ele fabricar solo naturalmente. Para você formar 1 centímetro de solo demora 1000 anos. Com essa tecnologia de pó de rocha moído, essa formação de nanopartículas no solo pode acontecer numa escala de alguns meses, tá? E também a fabricação desses minerais diretamente em laboratório. É com isso que eu trabalhei grande parte da minha iniciação científica, mestrado, doutorado, e aí colocando uma pitada agora de sensores magnéticos. Por quê? Grande parte desses minerais, eles têm uma expressão magnética. Então você consegue medir uma assinatura magnética e ver a presença, a ocorrência desses minerais. Com isso, nós conseguimos promover o enraizamento de plantas por conta desses minerais, ou promover a liberação de nutrientes. Hoje o mercado de fertilizantes, só no Brasil, ele está estimado em mais de 200 bilhões de reais para os próximos anos. O Brasil importa grande parte dos insumos de fertilizantes, nitrogênio, fósforo e potássio. Com esse tipo de nanotecnologia, nós só conseguimos fazer a utilização mais eficiente desses elementos, desses adubos, e também diminuir a emissão de gases, tá?
Se a gente for pesquisar na biblioteca virtual da FAPESP o termo nanopartícula e mineral, está um pouco desatualizado, me desculpem, mas convido vocês a fazerem esse exercício, para quem não está acostumado. Há alguns anos atrás, digitando o termo nanopartícula e mineral, nós encontrávamos 48 auxílios e bolsas na FAPESP. Cerca de 45% desses projetos financiados pela FAPESP estavam relacionados, fiquem pasmem, com ciências da saúde e não com ciências agrárias. Há alguns anos atrás, José Marques, que é líder do grupo de pesquisa, e eu fomos convidados para fazer uma palestra para a Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, uma das maiores e mais antigas do Brasil. É um congresso que costuma reunir cerca de 5.000 pessoas. Nesse congresso, nós fomos convidados a falar sobre a aplicação de nanominerais. O nanomineral, ele é muito utilizado em vários segmentos, principalmente engenharia de materiais. Inclusive, um dos materiais mais duros do planeta, por enquanto, até se descobrir outro, é o dente de uma lesma marinha. Porque ela tem que raspar com o dente, coitada, as pedras, né? Sabe do que é feito o dente dessa lesma? De proteína que ela sintetiza e de um mineral chamado goethita, muito abundante nos solos tropicais. Esse mineral é o mesmo que eu comentei anteriormente com vocês, também presente no escapamento dos carros, nos filtros e várias outras questões que a gente pode comentar depois no nosso bate-papo. Se a gente for agora no alinhamento de dissertações e teses, no banco de dissertações e teses da CAPES, isso tudo é público, a gente consegue fazer uma busca hoje. Cerca de 73 dissertações e teses na biblioteca de dissertações da CAPES estava relacionada com nanopartículas. Mais de 50% nos últimos 4 anos. Ou seja, um oceano azul de possibilidades a ser explorado, tanto em pesquisa básica quanto em nanotecnologia. Grande parte desses trabalhos, cerca de 36% relacionados com nanotecnologia com engenharia, 28% com ciências da saúde, 23% com ciências exatas e da terra, aqui entra a geologia, tá? 3% somente com ciências agrárias. Essas ciências agrárias está eu aqui. Bom, esses são alguns insights que eu queria promover com vocês. Convido vocês a conhecer um pouco mais do que é o SuperaPark. De novo, é só vocês mirarem o celular de vocês aqui e navegarem aqui nesse QR Code, nesse universo maravilhoso que é a tecnologia, o que é essa conversão de conhecimento. Eu lembrei aqui de uma reportagem que saiu na revista Pesquisa FAPESP, falando sobre o tempo de conversão do conhecimento. Então vieram várias reportagens, aqui lembrando, né, algumas semanas atrás foi comemorado o ano nacional, o Dia Nacional da Ciência Brasileira, e aí o que a gente está fazendo para aumentar a conversão desse conhecimento? A Dilton, Coit e Maria Vitória. A revista Pesquisa FAPESP trouxe essa reflexão. Então, desde dos primeiros trabalhos até o GPS, por exemplo, cerca de 50 anos, até as primeiras fórmulas de Maxwell, ondulatória, até o rádio, né? Até os primeiros artigos com o DNA que eu comentei hoje, até os trabalhos com engenharia genética voltada à saúde, bioterapias, cerca de 60 anos. Então, a média de conversão do conhecimento, os primeiros trabalhos, até a tecnologia realmente para a população, a média são cerca de, depende do grupo de pesquisa e da linha, mas ela está entre aí 30 anos, 40 anos. No caso do grupo de pesquisa, que eu
fiz parte desde a minha iniciação, ainda atuo hoje como pesquisador colaborador, a nossa média está entre 10 anos, 15 anos. E os grupos de pesquisas de vocês, quanto tempo ele está demorando nessa conversão do conhecimento? E na nanotecnologia? Lembrando que a cada 4, 5 anos, essa onda muda. Então, quanto mais rápido a gente fazer pontes, aprender a trabalhar em conjunto, aprender a converter a ciência básica em qualidade de vida para a população, melhor para todo mundo. Obrigado por esse tempo de atenção e vamos dialogar. Obrigado, Diego. Excelente apresentação. Eu sei que você tem... Isso foi só uma amostra do seu contato com a agro, mostrando que você passeia facilmente pelo mundo da nano, pelo seu conhecimento, mas também sabemos das suas conexões, né? Isso que você acabou de falar. Acho que vou abrir aqui para pergunta, mas antes vou deixar aqui como moderador 2 perguntas, você está respondendo de maneira macro, conhecendo um pouco as suas trajetórias. Por exemplo, em uma estratégia, aliás, vou fazer uma ressalva antes, você comentou muito bem que, de acordo com as pesquisas na área de nanotecnologia, na base FAPESP, 45% das bolsas estão na área da saúde. Isso só mostra que tem muita nanotecnologia desenvolvida na área da saúde. E a pergunta que eu faço é como esse conhecimento que é grandioso na área da biotecnologia voltada para o setor da saúde pode ser convertido para o apoio no agro, porque nós sabemos que existe uma ponte muito estreita quando se fala em vida entre seres humanos ou animais, né? Tudo é biologia, se aplica em termos do solo, quando se fala em nanopartículas, né? Funcionalização da nanopartícula para facilitar, criar sensores, biosensores, tudo trata pelo mesmo caminho tecnológico. Então, isso mostra que dentro da saúde existe muito conhecimento. Essa semana eu estive conversando com algumas pessoas, mas falaram, mas isso aí é papel da agro, desculpa, papel de outros institutos de agrotecnologia, como a Embrapa. Olha, o Brasil precisa de várias Embrapas, o Brasil precisa de pessoas com conhecimento. Tá? Não é que é um setor de um ou do outro. Se trata que tem conhecimento nas prateleiras da ciência, por diversas bancadas da universidade, do Instituto de Pesquisa, e que pode ser unido aí entre de agro para a saúde, da saúde humana para a saúde animal e para o agro também. Aí eu fico fazendo a primeira pergunta com essa ressalva. Diego, em uma estratégia, você como um líder que conecta e que conhece muito bem as dores de boa parte, pelo menos do estilo das empresas e algumas demandas, como seria uma estratégia que nós, Cisnano, né, poderia, junto aí com o Ambiente de Inovações, para acelerar essa conexão entre o conhecimento desenvolvido nas prateleiras, que existe na rede Cisnano, por USP, por exemplo, para aquelas empresas agro que demandam essa tecnologia. Essa é a primeira pergunta. Uma segunda é o seguinte, existe, como você comentou, eu já tinha comentado antes também para alguns colegas aqui da rede Cisnano, dessa rede que nós temos de Agritechs. Tá? Isso é uma rede fantástica, como eu coloquei. E muitas vezes a gente fala, não, eu já divulguei. Nós fazemos isso sempre na academia. Eu já divulguei, botei na página. Você me conhece, você sabe que eu não sou muito rápido desse modelo. Eu sou daquele olho no olho, dente no dente, liga antes, depois eu divulgo. Né? Então a pergunta que fica é, divulgar nós já estamos. Como é que a gente faz para conexão direta com as Agritechs? Como é que o Supera... claro que outros ambientes de inovação, mas supera inovação, né, o NIT do Supera, por exemplo, poderia, sabendo desse potencial que tem da rede Cisnano, levar pelo menos um recado da rede Cisnano diretamente, né, para as mãos dessas empresas Agritechs, porque elas que fazem a ponte com as grandes empresas, bem claro, como já repeti aqui antes. E o terceiro é um pedido. Você tem um pé dentro da São Martin. Você foi um pesquisador da São Martin, você conhece também alguns, mas são mais forças sempre bem-vindo, né? E aí a pergunta junto contigo, provavelmente, em nome do Supera, podemos marcar uma reunião na São Martin, com o Grupo São Martin, porque eu sei que o polo deles de inovação é muito grande. E eles desconhecem, com certeza, da rede de nanotecnologia e das ferramentas e das soluções que nós temos aqui nessa rede. Tá? Então, são 2 perguntas e essa solicitação, e 2 solicitações de apoio desde já, só para eu não esquecer. Tá?
Eu abro agora a palavra ao público, tá certo? Adilton, eu posso já responder, senão eu vou esquecer as perguntas. Ótimo, por favor, responda já então. Foi informações densas, né? Pouca, mais densa. Por favor. Aí, enquanto isso, o pessoal vai tendo um tempo aí de fazer perguntas. Fiquem à vontade. Como vocês perceberam, é um bate-papo muito tranquilo e a ciência tem que ser assim. Quanto mais tranquila, quanto mais leve, mais fácil fica para nós termos bons insights e gritar o famoso eureka. Exatamente. Por favor, pode responder. Adilton, o Supera Park, eu sou apaixonado, aproveitar que a gente está aqui no mês julino, né? Santo Casamenteiro, Santo Antônio, nós fazemos aqui o casamento cupido da inovação. Os americanos gostam muito de falar rodadas de matchmaker, né? Então, conectar quem tem fome com quem tem comida é o mais bacana. A minha sugestão é fazer uma rodada dessa, tá? Essa é uma forma de vocês se conectarem com o mercado e o Supera e eu estamos de portas abertas, inclusive como representante da Amprotec. Como que funciona isso? Vocês podem mapear, eu já passei para vocês algumas dores, essa apresentação já é de vocês, o conhecimento tem que ser compartilhado, ele é que nem uma vela em cima da mesa, se empoderem desse conhecimento que a gente está compartilhando aqui, vejam quais são as dores que vocês têm mais sinergia, e aí a gente pode promover uma rodada com algumas empresas do agro, né? Onde vocês podem apresentar algumas soluções já alinhada com esse pontapé inicial que eu estou mostrando para vocês, esse kickoff, né? Esse chute de meio de campo, e ao mesmo tempo, essas empresas, elas podem validar essas dores, tá? A Embrapi é uma instituição muito, muito conhecida, existem mais de 40 polos Embrapi. Eles fazem uma coisa que eu sou fã, é o Embrapi Day. O que é isso? Eles juntam todas as redes Embrapi, convidam 3 empresas, as empresas apresentam as dores antes, e aí as unidades Embrapi mostram quais soluções eles conseguem para apresentar aquelas dores, para solucionar aquelas dores. Já provoco vocês a fazer um evento desse, né? Por que não fazer o Cisnano Day? Onde no Cisnano Day vocês podem convidar algumas empresas para já validar algumas dores, tá? Essa é uma sugestão e a gente pode ajudar nesse sentido, tá bom? Lembrando que aqui na região metropolitana nós já temos algumas APLs, que são arranjos produtivos locais, que conectam essa rede. Jabuticabal acabou de ser reconhecida como APL do agronegócio. Então, se a gente fincar um alfinete Ribeirão Preto, pegar um raio de 100 quilômetros, a gente tem aqui tranquilamente mais de 60% das empresas que comandam o PIB do agronegócio brasileiro, tá? Então, se não comandam, tem um braço de ligação aí, tá? Para ser um pouco mais pessimista, me conter um pouco. Na questão de divulgação, aí eu, como cientista, eu também me culpo, tá? Vou assumir minha parcela. Agora, nos churrascos de final de ano, né? Talvez não vai acontecer tanto, sempre tem, né? Aquele tio, o avô, e o pessoal sempre vinha perguntar, né? Diego, você ainda está estudando? Porque imagina, da iniciação científica até o pós-doc, né? Isso nunca acaba. Diego, o que você está fazendo? Né? Eu lembro que eu estava na 3ª bolsa de iniciação científica, eu estava trabalhando com análise multivariada e mineralogia aplicada com geoestatística. Bom, acredito que nem vocês entenderam, né? Nem eu entendo mais um pouco do que eu fiz. E aí eu fui explicar isso para o meu tio, para o meu avô. Conclusão, em 3 segundos eles saíram da roda, parecia que eu tinha contado uma piada horrível. Aí passou um ano. Aí no outro ano, né, foram perguntar de novo. E aí, Diego, o que você está mexendo? Com o que é mesmo? E o mais esperto, né, tentando segurar o público. Eu estou trabalhando agora com mineralogia do solo, é o DNA da terra. Tá, legal. Peraí que eu vou ali pegar, vou pegar ali o tender da sua tia. E acabou a roda.
Eu falei, nossa, como é que eu faço para chamar atenção? Aí mais esperto, né? E aí, Diego, o que você está mexendo agora? Nossa, tia, eu estou trabalhando com terra. Só com terra? Como assim? É, com terra. Pronto, chamei atenção. Esse é um desafio não só da Rede Cisnano, mas dos pesquisadores. Quem lê o nosso paper não é, às vezes, uma pessoa que sabe espanhol, alemão, inglês. Pior, quem paga o imposto e financia nossas bolsas é o João da padaria, é a Maria que está ali costurando, ou é um gestor de uma empresa. É com esse público que a gente tem que começar a se comunicar, a falar de nanotecnologia de uma maneira descomplicada e que, ao mesmo tempo, a gente consiga manter o rigor tecnológico, mas também que ele entenda. Então, essa é uma forma de facilitar essas conexões, Adilton, e encantar as pessoas, tá? Então, é uma parcela de culpa que até gastei um pouco mais nessa resposta. Quanto a São Martinho, vai ser um prazer. Eu sou fã da instituição. Se eu estou onde estou, como o Newton falou, se eu enxergo mais longe é porque estou sobre o ombro de gigantes. Grupo de pesquisa SESMI, vários mentores que passaram pelo meu caminho, José Marque Júnior, o Walter Marcheroni, Mário Gandini, do Grupo São Martinho, você no Supera e várias outras pessoas. Eu sou muito grato a vocês e o que eu puder conectar vocês com essas instituições que ainda têm as portas abertas para comigo, ficarei muito grato a isso. Então, se vocês quiserem articular um Cisnano Day para que eu conecte vocês não só no Grupo São Martinho, mas com a UDOP, que é a União Brasileira de Bioenergia, com 70 usinas, será um prazer. Eu tenho um braço lá, inclusive eles articulam um evento de inovação, eu posso articular para que vocês deem uma palestra para essa rede de todas as usinas, tá? E também posso tentar envolver vocês na Semana de Tecnologia do Grupo São Martinho, que é uma semana onde eles fazem uma transmissão streaming para todas as unidades, inclusive para os executivos de São Paulo, tá bom, Adilton? Por favor, é só formalizar isso no e-mail e eu me encarrego de fazer as conexões, tá? Obrigado, Diego. Perfeito. Já temos um bom compromisso já para continuar após a live, né? Então, muito bom. Muita lição de casa, obrigado, né, Adilton? Isso. Passo a palavra ao público para fazer suas perguntas. Diego, em primeiro lugar, parabéns aí pela apresentação, realmente muito interessante. Acho que abre a nossa visão aí com relação à área agro, né? Que a gente pensa que é uma coisa pequena, mas na realidade ele é um dos motores aqui que está levando o Brasil à frente, né? E certamente tem muita tecnologia e muitas oportunidades, né? E aproveitando essa sua visão ampla, né, do setor agro, eu gostaria de perguntar o seguinte, né? Considerando a área de nanotecnologia, né, com sua visão, né, e a experiência que você tem nos vários setores aí, qual seria as áreas, né, onde você vê mais oportunidades? Porque realmente eu acho que esse é um ponto importante, porque nós precisamos, na realidade, vamos dizer, identificar oportunidades de desenvolvimento tecnológico que sejam compatíveis com aquilo que cada um de nós desenvolve, mas, por outro lado, tem que identificar e amadurecer, né, essas tecnologias para poder chegar mais perto das empresas, né, e as oportunidades de transferência de tecnologia, né? E, obviamente, se nós não tivermos um foco, né, ou pelo menos alguns focos, cada um de nós, fica muito difícil fazer isso, né? Então, por favor, gostaria de ouvir o que você tem a dizer sobre essa questão. Ótima pergunta, Coit. Eu vou tentar afunilar em 3 segmentos, que é bem difícil, né? Mas eu vou fazer esse exercício aqui e aceitar o desafio. A parte de engenharia de materiais, pensando em equipamentos que estão na lida do campo. Por exemplo, as colhedoras de cana, elas têm uma faca, que eles chamam de faquinha, que ela vai cortando o pé de cana, certo? E aí, essa faquinha que vai... É como se fosse um ventilador deitado, e ele vai batendo ali próximo ao solo. O que acontece é que
isso o operador tem que ter uma habilidade fantástica, né? Hoje já tem também essa parte mais relacionada à automação, com uma inteligência artificial fazendo isso, né? Robótica. Mas essa faquinha, conforme ela erra o alvo, ela bate no solo, ela vai se desgastando. E aí tem que parar a colhedora, trocar essa faquinha. Então, imagina se tivesse um material com maior resistência. Essa é uma aplicação, né? Tá? Imagina os drones, que agora estão aí cada vez mais em evidência. Drone e Vant, tem uma diferença. O drone são esses equipamentos um pouco menores, com uma menor autonomia de voo, que geralmente a gente dá para o sobrinho, né? Tem drone de diferentes tamanhos. E tem o Vant, que é um equipamento não tripulado, que é o que a gente assiste no filme, que ele vai num voo maior. Tanto faz um quanto o outro. Vocês que têm uma relação com a física mais direta, eu me lembro aqui das aulas de física, física 1, física 2, eletromagnetismo. Esses equipamentos, eles têm uma resistência do ar, né? Então, quanto menor a resistência, o atrito com o ar, melhor. Por quê? Esse equipamento vai consumir menos bateria, ou vai consumir menos combustível. Então, ele vai ter uma autonomia de voo maior. Então, imagina esses drones ou esses Vantes serem revestidos com alguma nanopartícula que diminui a aderência dele no voo, tá? Essa é outra aplicação que eu vejo assim, pensando de pronto do que você está na sua pergunta. E agora, puxando um pouco a sardinha para o meu lado, que eu sou apaixonado por terra, né? Por solo, de novo, a gente só vai conseguir continuar produzindo se a gente conseguir explorar melhor os nossos recursos. Diferente do que a mídia apresenta e do que pessoas que não conhecem a seriedade, a tradição e o comprometimento do agro é apresentado, o agro brasileiro ele é muito eficiente na unidade diária por produção de alimento, emitindo menos gases e utilizando menos defensivos agrícolas. Para você ter ideia, Japão, Espanha, estão algumas vezes na nossa frente. O Brasil está abaixo dos top 10 nesse ranking. Então a gente consegue produzir mais proteína, tanto animal quanto vegetal, por unidade diária, de uma forma muito mais eficaz do que esses outros países. E essa eficiência passa pelo manejo do solo. Então, a nanossíntese de adubos para melhorar a parte de solos, tanto na eficiência de adubos, quanto na parte de biorremediação. Agora a gente pensando em algum desastre, seja agrícola ou não, para você ter ideia, você fazer um tratamento de biorremediação, ele está por volta de R$2.000 por hectare, corte. Então, é um investimento aí que desperta a atenção não só do setor agro, até mesmo de outras indústrias de bioquímica, tá? Então, são alguns segmentos aí muito fortes. Um deles, inclusive, relacionado à crop protection, que é a proteção de plantas. Temos aqui em Ribeirão Preto uma empresa bem ancorada nesse segmento, tem várias, a Ouro Fino, uma delas é o grupo Santa Clara Agrociência, onde grande parte dela está ancorada em patentes de crop protection, relacionada com adubos de liberação lenta, tá? Tem algumas tecnologias na parte de sandal de planta. Sandal de planta. O Brasil ele é abençoado por várias coisas, a passar pelas pessoas, né? Aqui, ao mesmo tempo que a gente pode explorar a energia solar, aí entra outra oportunidade também que eu vou deixar para comentar depois, mas a insolação também é algo benéfico, também maléfico para a planta. Então a gente vai pegar um café que pode ser queimado, ou alguma fruta que fica em muita exposição com o sol, né? Vocês comprariam um tomate queimado, mesmo ele sendo nutricionalmente bom, mas se ele tiver uma aparência boa, vocês comprariam
uma banana, uma maçã? Sejam sinceros. Então, a gente está falando aqui de alimentar as pessoas que têm que produzir mais, mas o desperdício e a perda por conta dessa análise sensorial também é uma reflexão que eu queria trazer para vocês, né? Então, o Grupo Santa Clara, ele tem algumas tecnologias, assim como outras empresas, que são nanofilmes, que recobrem essas plantas e diminuem o efeito da radiação, seja sobre a folha ou seja sobre a fruta, tá? Então, aqui algumas possibilidades, viu, Coit? Perfeito, perfeito. Muito obrigado aí pelas nossas sugestões, né? Na realidade, isso realmente é uma consultoria, né, que você está fazendo, né? Aqui para nós, né? Na verdade, isso daqui eu tô... uma pergunta que eu gostaria de fazer, mas sim. Na verdade, é um prazer estar aqui. A FAPESP, na verdade, vocês, eu acho que todo mundo que está aqui deve ser do estado de São Paulo ou não, todo mundo aqui deve ter pagado os impostos, parte desse imposto foi para o ICMS do estado e 1% disso foi para a FAPESP. E a FAPESP me financiou. Então é minha obrigação converter esses 2 milhões que a FAPESP investiu em mim, em compartilhar isso com vocês, tá? Obrigado. Eu tenho mais uma pergunta, mas a Maria Vitória já tem uma pergunta formulada, então, por favor, Maria Vitória. Obrigada, Coit. Obrigada, Diego, pela apresentação. A sua resposta ao Coit mostra a sua visão, né, e preparo com relação ao assunto, e como o Coit falou, é uma consultoria, está sendo muito boa essa conversa com você. E o Coit já perguntou, né, os nichos, assim, de interesse que a gente pode trabalhar, mas também eu vejo que você tem uma paixão pelo solo, né? Então, você aborda bastante coisa com relação ao tratamento de solos, né? Mas eu vejo a parte aérea também. Eu já tive contato com algumas empresas, a gente submeteu um produto para o Inova Agro, há uns anos atrás, né? Mas aí acabou não dando certo, a questão do dinheiro lá no governo federal deu algum tipo de problema, e nós não avançamos, era na questão dos alimentos. E eu vejo também a questão dos nanopesticidas também, né, que é importante você diminuir essa toxicidade. E a questão da nano, a gente tem um probleminha aí com a questão de segurança, né? Você vai aspergir esse produto numa área enorme, né? Então, como fica isso? Então, eu vejo também uma questão de nicho da gente atuar com relação à segurança desses produtos, né? A gente sempre pensa no lado positivo, mas também tem essa segurança, e porque a aplicação ela é bem abrangente, né? Ela é em massa, numa área muito grande. O nosso Cisnano, ele tem essa expertise, né, também para verificar essa questão de toxicidade, e eu queria saber de você, tanto na questão do nanopesticida como nutrientes, o que você acha de nanos carreadores, né, que liberam de forma sustentada, mas também de forma seletiva para algum local, algum tecido da planta mais específico, se isso é uma coisa que seria interessante, ou se você tem algum exemplo de substâncias que esse perfil de liberação seria interessante. Maria Vitória, muito obrigado pela pergunta e a gentileza sua e do Coit, viu? Como eu disse, é um prazer. E eu gosto tanto de solo, deve ser porque eu lembro muito dos domingos que meu pai me colocava para assistir Planeta Terra, e aí tinha muito do oceanógrafo, Jacques Cousteau. E aí eu lembro um pouco de uma reflexão que eu costumo dizer, que nós conhecemos muito mais dos solos de Marte e dos oceanos do que a Terra embaixo dos nossos pés. Então, saiu um projeto
a nível nacional chamado Pronasolo, e inclusive encomendado pelo TCU, Tribunal de Contas da União. Para cada R$1 investido no conhecimento de solo, retornam para os cofres públicos até R$180. Então, é algo rentável, né? Então, e apesar de eu ter falado sobre o solo, como eu comentei aqui do Grupo Santa Clara e outras empresas, Ouro Fino, quando eu me refiro ao termo crop protection, ele está relacionado a essa parte que você comentou, tá? Então, se vocês digitarem no Google Patents ou alguma base, crop protection, vocês vão pegar todo esse leque aí, tá bom? Seja na parte de produtos para controles de nematóide, fungos, na parte de adubos de liberação lenta, tá? Na parte de estabilização de moléculas, tudo isso tá relacionado de uma forma. A sua pergunta é muito interessante. Como eu disse, o agro brasileiro é muito eficiente e competente. Então, quem tem que contar a história do agro brasileiro é quem entende do agro, né? Porque ele conhece, como meu avô costumava dizer, os causos. Senão acaba virando um telefone sem fio. Sim. E aí as pessoas acabam não entendendo a seriedade dele. Mas o agro, ele já usa, por exemplo, em algumas barras de pulverização, partículas magnéticas. Então, essas partículas, elas são magnetizadas dentro do tanque, e aí, quando ela é pulverizada, as plantas, elas têm um campo magnético, como tudo na natureza, né? Tem a ver com a suscetibilidade magnética, que é a facilidade ou dificuldade de algum elemento se magnetizar, né? E aí tem os elementos ferrimagnéticos, diamagnéticos, paramagnéticos, enfim. As plantas também têm essa característica. E aí, quando chega essa gotícula de água magnetizada, ela literalmente se adere sobre a superfície da planta. Isso diminui muito o efeito de deriva, né? E aí tem uma outra questão. Grande parte dos estômatos da planta, o estômato é como se fosse o nariz da planta, tá? Ele está na parte de baixo. Então, se a gente for pensar em praga, o ideal é que alguns desses elementos fiquem sobre a superfície, né, grudados. Porque aí, quando a praga passar, ela tem contato e aí ela é morta, né? Mas se a gente for pensar em adubos, né, o interessante é que ele seja absorvido pela parte de baixo da planta. Então, você fazer essas nanopartículas com essa capacidade de magnetização diferente facilita muito ela ser absorvida pela parte de baixo da planta, né? Então, pensando nessa parte de diferentes absorções de diferentes componentes da planta, tá? Isso é uma reflexão bem útil, tá bom? Obrigada, Diego. Não sei se eu respondi. Respondeu sim. Tá. Obrigada. Adilton, você está com o microfone desligado. Obrigado, Coitvi, é verdade. Isso vai acontecer várias vezes, né? A gente está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Muito obrigado. Obrigado, Vitória, como tinha dito. Obrigado, Diego, pela resposta. Temos aqui escrito a Márcia Fantini. Por favor, Márcia, faça a sua pergunta. O Coit pode perguntar primeiro, e porque ele pediu antes, e eu pergunto logo em seguida, pode ser? É verdade, ele falou que não está aqui escrito, é verdade. Ele queria perguntar a Maria Vitória. Por favor, pai, por favor. Bom, então eu vou aproveitar que estou ganhando a preferência nesse caso aqui, mas acho que deveria ser a Márcia, né? Mas vamos lá. Uma das áreas que eu acho que o Cisnano tem bastante competência e força é justamente nessa área de análises, né? E dispositivos, sensores e coisas desse tipo, né? Então, eu vi que um dos desafios que foram colocados anteriormente, né, para os pesquisadores, para as empresas, foi justamente o de determinar a quantidade de nutrientes disponível no solo, né? Quando vocês falam em analisar, né, a quantidade de nutrientes disponíveis,
vocês estão se referindo exatamente à fração solúvel já disponível ou se está quantificando a quantidade total de minerais ali disponível e que pode eventualmente ser absorvido pela planta? Porque uma situação é diferente da outra, principalmente quando se trata em fazer análise, né? Sim, muito. Então... Coit, brilhante a sua pergunta. Essa, inclusive, é uma das reflexões e temas que causa maior debate hoje, tá? Você não é engenheiro agrônomo, não, ou é? Não, é que eu fui agricultor por vários anos, né? Então... O que acontece? Quando a gente fala do solo, o solo ele é um componente trifásico, tá? Então, independente do ecossistema que você está, seja no Pantanal, no Amazonas, na Caatinga, no Cerrado ou na Mata Atlântica, o solo ele vai ter uma proporção de água, matéria orgânica, ar e fração mineral. A fração mineral é cerca de 45% do solo. Ou seja, quase tudo vai reagir com ele, né? Ainda mais quando a gente fala em solos temperados. Quando eu falo solo temperado, é abaixo da linha do Equador. Por quê? Quando a gente fala solo... Perdão, solo tropical, abaixo da linha do Equador, perdão. Quando eu falo solo temperado, acima da linha do Equador, quem comanda grande parte dessa dinâmica é a matéria orgânica, né? E aí muda muito essa reflexão de sensores. Voltando para o caso brasileiro, então na fase mineral, nós temos diferentes tamanhos de partículas. Nós temos partículas de tamanho areia, silt e argila, que é o caso lá da formiga cortadeira, que na fração argila nós temos aquele mineral lá que é hematita, de tamanho de 0,0002 centímetros e menores do que isso. Para você ter ideia, um tubinho de cola tenaz com 90 gramas de goetita tem a mesma área de superfície que o campo do Botafogo, 1 hectare. Esse é o poder de reatividade. E aí, quando a gente fala em nutrientes, principalmente os de carga positiva, eles ficam literalmente grudados nesses minerais, como se fossem nanoímãs, né? Então, esses sensores, eles têm que... O ideal é que eles tentem medir o disponível para a planta, isso é o ideal, né? Só que, se a gente conseguir também desenvolver sensores que consiga medir o que está prontamente disponível e o que está adsorvido na fração do solo, ótimo, né? E, inclusive, se desenvolver sensores, como já tem para a parte de engenharia ambiental, para quantificar a quantidade total de elementos, melhor ainda, né? Então, tem uma demanda muito grande pela fase total, pensando na parte de segurança, na caracterização do solo, de rocha, quanto que tem, por exemplo, de cádmio numa matriz de solo, quanto que tem de titânio, quanto que tem de ferro numa matriz de solo. A mesma reflexão é quanto que eu tenho de fósforo adsorvido e quanto que eu tenho de fósforo prontamente disponível. Existem essas 3 demandas. Quando a gente fala diretamente para o agro, a demanda maior é pelo disponível, tá? Obrigado. Passo a palavra agora para Obrigado. a Márcia Fantini, por favor. Oi, Diego. Boa noite. Agradeço a sua palestra, né? Esses números aí monstruosos que a gente sabe que é a indústria mais forte do país, né? Mas é realmente assustador ver o que traz de recurso, né, por trás do agronegócio. Então, é nesse sentido que eu queria conversar com você, porque para a gente na universidade, essa interface com as empresas do agronegócio é algo difícil de ser feito, né? E eu acho que nessa parte agro, por isso que eu estou te fazendo essa pergunta, ela é basicamente dominada por grandes empresas, e, em geral, são empresas não brasileiras, são empresas internacionais, né?
e eu diria a Singenta, a FMC, empresas do agronegócio, tanto de defensivos agrícolas, quanto também dos nutrientes aí que as plantas precisam. E aí, é isso que eu queria te perguntar, quer dizer, eu vi que o Supera é uma incubadora, né? Então, a ideia é criar novas empresas com novas ideias. Existe no país já um certo número de micro, nano empresas que estariam dispostas a colaborar com a universidade para desenvolver novas ideias, porque essas grandes empresas, os laboratórios dela de desenvolvimento estão fora do país e elas não vão fazer isso de uma maneira muito fácil com a Universidade Brasileira, né, onde a maioria de nós está. Então, eu queria saber de você qual é a proporção, né, das empresas pequenas, né, que existem para que a gente pudesse colaborar. Márcia, muito obrigado pela sua pergunta, viu? E pela calma que você colocou ela. Muito obrigado. Realmente é uma reflexão super interessante, mas se você me permite, eu queria só trazer uma reflexão e um ponto de vista um pouco diferente, né? Porque nós temos, sim, algumas boas, grandes empresas aqui em Ribeirão que têm muito interesse nesse tipo de parceria. A Ouro Fino, Santa Clara, Coplana, Grupo São Martinho, a própria Colchupé e Cocapec. A Colchupé é uma das maiores cooperativas de café do planeta. De cada 6 xícaras de café consumidas fora do Brasil, pelo menos umas 2 passam aqui pela região da Colchupé e Cocapec. E essas empresas de café, elas têm uma demanda gigante de nanotecnologia para a parte de pós-colheita, por exemplo, Márcia, tá? Então, esse diálogo, ele pode ser feito, sim, com empresas também de grande porte. Como eu disse, é só uma questão de alinhar o discurso, alinhar o time, né? E promover um primeiro encontro tecnológico. Eu sou muito otimista que sairão daí bons namoros, bons noivados e casamentos que poderão render aí bodas de diamante, tá? Não é nem de ouro, é bodas de diamante. Para as próximas gerações, né? Não para a terceira idade. Não, pelo contrário. Eu acredito não, eu tenho certeza. A FAPESP, ela soltou uma reportagem há um tempo atrás, falando numa reflexão ao contrário. Aqui a gente está falando do discurso e o diálogo com a empresa. A questão é que, para a empresa entender, a gente tem que falar o discurso dela, a língua dela. E aí a revista Pesquisa FAPESP comentou: quem lê tanta notícia? Ou seja, ela estava conversando com as pessoas para saber se elas tinham interesse sobre ciência. Quando a gente fala de nanotecnologia, a gente está falando de ciência. Então, se a gente não consegue convencer, por exemplo, eu, no meu caso, se eu não consigo convencer o meu avô e a minha tia que mineralogia é importante, imagine se eu vou conseguir convencer o empresário. Então, eu acho que é muito mais uma questão de alinhar o discurso e o time, Márcia, do que questão de demora, tá? Então, foi por isso que eu disse. Dialogando com esses 2 setores, eu posso lhe afirmar que eles estão ávidos por parcerias como essas, tá? Muito obrigada, Diego. Excelente. Antes de eu passar aqui a palavra para a Liliane, eu queria complementar o que o Diego acabou de falar. Isso leva a uma grande reflexão de um trabalho que a gente vem fazendo intensamente, que é o reconhecimento dessa interação como deve ser feita. O primeiro ponto é credibilidade. Você tem que ter credibilidade, é a questão da confiança. O segundo, você tem que desfazer o que foi construído no passado, ou seja, descredibilidade com a ciência e essa separação entre a ciência e a sociedade. E isso, para você reconstruir, tem que ter o primeiro contato. Como o Diego colocou, ele já tinha contato com a tia, né? E com a avó. E nós não temos contato com a água, temos que criar esse primeiro contato.
Então, a credibilidade leva para quem tem a confiança. Eu lembro da época que você comprava fiado na loja, em qualquer mercearia, né? E você mandava o recado do pai. E não importa a idade, não precisa ter 18 anos, né? A questão da credibilidade. Temos que resgatar isso dentro da ciência. Ou seja, eu estou olhando, Diego, que não diminuindo o potencial, mas como se uma rede de pesquisa, como o Cisnano, fosse o pai ligado à ciência, e ambientes de inovações, e o Diego fosse aquela criança que tem a credibilidade, tem a confiança também, para sendo representado pela universidade, pelo Supera. Ou seja, vocês têm o contato e a credibilidade. Quando eu comecei a minha palestra falando dos ambientes de inovações, esses ambientes, estão recrutando, estão resgatando essa credibilidade junto à indústria. Esse ambiente de inovações representa a vitrine da ciência. Tá certo? Até mesmo questão de comunicação. Nós, pesquisadores, não temos tempo de ficar o dia inteiro fazendo live, conversando e tendo que reaprender a comunicação com algumas exceções. Né? Não falando de maneira geral aqui, algumas exceções. Acho que o meu caso é uma delas e acho que a maioria está aqui presente nessa rede, nessa live. Mas a gente não tem tempo de ficar preocupado com isso, mas tem que ter essa ponte. E essa ponte, volto a repetir, esses ambientes fazem muito bem. Por isso que acho que a ciência no Brasil começa a mudar o cenário da ciência aplicada com o surgimento desses ambientes de inovações. Tá? Só queria completar com isso aí, que isso que você falou é muito importante. Agora eu passo a palavra para a Liane Márcia. Por favor, Liane. Adilton, se me permitir, Márcia, o que eu puder ajudar, eu sou apaixonado em solos e em fazer pontes. O que eu puder ajudar nessa construção de pontes, Márcia, contem comigo. O Adilton tem meu WhatsApp, tem meus e-mails, tá? Vamos construir pontes para a rede Cisnano ir cada vez mais longe, tá? Tá bom, muito obrigada. O mais importante vocês já têm, que é o conhecimento, e vocês já se organizaram. Agora, vamos para a parte mais divertida, que é conectar com as pessoas que estão com fome de nanotecnologia. Perfeito. Obrigado, Diego. Liane, por favor. Boa noite, Diego, muito obrigada pela palestra. Eu sou também do Instituto de Química, colega do professor Coiti, e você gosta de solo e nós gostamos de nanopartículas magnéticas, né? Vários grupos trabalhando com esses materiais. Eu só queria ilustrar um exemplo de trabalho. Eu estou envolvida num trabalho, com vários colaboradores, onde nós estudamos o traçado de nanopartículas magnéticas que são irrigadas num solo e onde a nanopartícula migra para dentro da planta, nas folhas, no fruto. Legal. E etc. Então, essa ferramenta é poderosa porque muitos estudos na literatura tentam fazer isso com partículas que não têm a propriedade magnética, né? E são muito mais difíceis de fazer esse traço, né, de entender por onde que a partícula anda e o que acontece. Então, a gente já tem resultados mostrando que partículas magnéticas chegam íntegras até a folha de plantas. Então, nós usamos cultura de feijão como modelo, né, e pode chegar, inclusive, ao fruto. Então, é que é a próxima etapa desse estudo. Então, só para mostrar para você que a gente, embora esteja bastante afastados, né, do agro, devem ter muitos projetos, né, dentro da universidade que precisam dessa conexão para tirar, né, da publicação científica e passar para aplicação. Então, existe dentro desse grupo aqui que se reuniu hoje, especialidade também nesse tipo de estudo que seria um avanço. Já que você diz que nanopartículas estão sendo colocadas em plantas, isso chega no solo e isso pode estar sendo absorvido pela planta, né? Então, é realmente interessante. Uma coisa que eu sempre quis estudar, por exemplo, era variar tamanho das partículas magnéticas, por exemplo, e ver até que ponto, até que tamanho que a planta absorve, quando já não absorve mais, esse tipo de estudo. Então, muita coisa interessante. Parabéns aí pela iniciativa. Liliane, muito obrigado pelo comentário, brilhante. Vou mudar o nível aqui, vou mudar o canal. O estudo de anisotropia magnética relacionado com a dimensão dos minerais é fantástico. Muitas possibilidades, né? Então, a gente tem muita titanohematita. Então, a composição do núcleo dessa célula unitária do mineral tem muitas questões. E a nanopartícula, não só como biomarcador para a planta, que eu vou fazer uma reflexão aqui, acho que vocês vão gostar, mas como biomarcador de solo.
Por ano, a humanidade gasta com conservação, degradação do solo, cerca de 250 a 30 reais por habitante do planeta, tá? Dados da ONU, FAO. Por quê? Esses solos são erodidos naturalmente com a chuva. Então, essas nanopartículas, elas também podem ser colocadas no solo como biomarcadores para ver a intensidade de perda do solo em função do manejo, tá? Inclusive, tem um conceito, tem um promotor de justiça, ele é advogado, ele fez graduação e mestrado nessa linha, e ele fez doutorado em ciência do solo, na Unesp de Jaboticabal, no programa de pós-graduação onde eu participo, olha que legal. E ele desenvolveu uma teoria, na verdade, ele ajudou a reforçar, que é o conceito de poluidor-pagador. A região que é mais vulnerável de forma agrícola, se ela faz uma prática não muito adequada, teoricamente ela tem que ter um ataque, um termo de ajuste de conduta mais severo. Olha uma aplicação aí dos biomarcadores para solo. E na planta, agora fazendo uma reflexão um pouco maior, tem o termo compliance, né? Geralmente, quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente só pede a nota fiscal. Em alguns países, o que tem que acompanhar? O Brasil já está caminhando muito forte com isso também. Você tem que ter a nota fiscal, mas você tem que mostrar quanto de adubo você jogou, qual que foi a prática agronômica que você realizou, qual que foi a época que você colheu. Então, o compliance está relacionado com todo esse esquema de rastreabilidade, que agora, com o Covid, esse termo vai ficar cada vez mais forte e linkado com o termo segurança alimentar. Agora, imagina se você tem uma nanopartícula que você consegue fazer todo esse rastreamento, esse biomarcador nanomagnético, tá? Então, um insight aí para vocês. Bacana. Obrigado, Diego. Eu vi que tem uma pergunta. Liliane, parabéns, viu, pelo seu trabalho. É lindo. Eu já tinha visto alguns trabalhos de vocês aqui na USP nesse alinhamento. Fantástico. Bacana, Diego. Liliane, você está vendo aí também a lista do chat? O Dalton faz aqui um comentário. Com quais nutrientes vocês têm trabalhado, Liliane? Se você quiser comentar isso aí para a gente encerrar. Alô? Deixa eu voltar aqui o meu microfone. Então, o trabalho, ele não envolveu o uso de nutrientes especificamente ligados às nanopartículas, né? Então, ela entra como irrigado no solo. E aí, a grande vantagem é que, por exemplo, se você fizesse esse estudo com nanopartículas de prata, você iria determinar a concentração de prata nas folhas, por exemplo. Mas você nunca iria saber se essa prata estava inteira na forma de nanopartícula, se ela tinha sido erodida na forma de íons prata. Fazendo essa medida por magnetismo, né, você consegue distinguir se aquilo que, inclusive, determinar o tamanho das partículas que você está determinando na planta, né, na folha, por exemplo. Então, é uma ferramenta muito poderosa nesse sentido. Mas a gente não chegou ainda a colocar nada grudado especificamente na partícula para que ela transporte. Isso pode ser um futuro. Bacana, muito bom. Já estamos a 1h30 de live, geralmente 1 hora já é cansativa e essa está rendendo, já é 1h30. Então, Diego, eu vou finalizar com 2 palavras aqui que eu costumo usar, fazendo a conexão da ciência com o empreendedorismo, que eu chamo de empreendedorismo científico, uma disciplina que eu ministro aqui junto à USP há 10 anos, criada fora no ambiente das exatas, praticamente, dentro da física, e eu gosto de falar muito da parte de spin-offs científicas, né, e pivotagem, tá? Então, a gente que tem esse conhecimento da área da física, da nanotecnologia, farmácia, química e tudo que foi colocado aqui, e conhecer um pouco desse mundo agro, isso facilita o que eu chamo de pivotar cientificamente, ou seja, estou desenvolvendo nanopartículas para a saúde, mas apenas conversar com um demandador do agro aplica rapidamente no setor agro. Isso seria uma pivotar a sua pesquisa científica. Tá? E a questão da spin-off, ou seja, eu começo com um produto e termino com outro, né? Então, com um produto científico. Tá certo? Acho que esse é o canal desse bate-papo aqui desse webinar, de modo que, em nome aqui do Cisnano,
USP, tá certo? E toda a rede de colaboradores, todo aqui presente. Eu te agradeço enormemente pela sua disponibilidade, desse seu jeito, da sua vontade de passar conhecimento, que eu te conheço muito bem. E continue assim. E vamos marcar a nossa cachaça, tá? Não pode tomar, mas precisamos marcar essa cachaça para continuar alimentando o agro, hein? Um grande abraço e agradeço a todos aqui presentes. Passo aqui as palavras também, quiser finalizar. Sou Coit, aí, como coordenador, professora Maria Vitória, vice-coordenadora. E fica aqui o nosso primeiro webinar da Rede Cisnano. E eu não esqueci do Cisnano Day. Vamos conversar sobre isso, hein? Um grande abraço a todos aqui. Passo a palavra, quiser finalizar aí o webinar. Eu também só tenho a agradecer, né, por essa brilhante palestra e contribuição e a abertura aí do Superaparc e de toda a sua rede de contatos, né, que, sem dúvida nenhuma, isso vai ser o início de uma grande parceria, né, particularmente com a implementação do Cisnano Day. Isso realmente eu acho que deve ser um dos passos que nós devemos seguir aí para realmente conseguirmos alcançar um público cada vez maior e também criar, né, parcerias que realmente possam gerar produtos e processos aí no futuro, com certeza. Muito obrigado mais uma vez, parabéns. E eu agradeço também a participação de todos, né, que estão aqui até agora, né, assistindo aqui. Muito obrigado. Com certeza. Vitória, quer fazer um encerramento? Só agradecer novamente, Diego, foi muito boa a sua apresentação, as respostas, né? E eu acho que a gente tem um canal aí muito importante com você, né? Por meio de você, com a área do agro, e reforço o que o Coit falou, o Cisnano Day vai estar na nossa lista de atividades aí para o futuro, tá? Muito obrigada. Muito bom. Obrigados a todos e tenham uma boa noite e um bom trabalho, uma boa continuação da semana, né? Estamos ainda no meio da semana. Obrigado, Diego. Tudo de bom. Um abração a todos. Boa noite, obrigado, boa noite a todos. pessoal. Nos vemos na próxima. Até.